Sejam muito bem-vindos a mais um Minuto Cast, o podcast do Minuto da Terra. Hoje nós vamos falar sobre nutrição de plantas, esse segmento que é extremamente importante para o agro brasileiro. Vamos dar um foco especial aos biológicos. O setor de biológicos, segundo dados recentes, cresce mais de 35% no mercado brasileiro. E para trocar uma ideia, bater esse bate-papo, nós vamos conversar com o Andrei Zappani, ele que é engenheiro agrônomo, consultor da Grower, especialista em nutrição de plantas. Bom dia, Andrei, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui no Minuto da Terra, uma honra te receber. Bom dia, obrigado pelo convite, me sinto honrado, pelo convite e espero que a gente possa trocar uma ideia legal aqui e trazer algumas informações, esclarecer algumas coisas para a turma aí que está assistindo. Bem bacana, né, Andrei? Porque esse mercado tanto da nutrição de plantas quanto do biológico, existe uma vasta variedade. Eu acredito que o produtor ele deve ter, às vezes, dificuldade de tomar uma decisão assertiva, né? E também em que momento ele trabalha tal determinada aplicação, né? Fala um pouquinho para nós desse cenário hoje atual. A gente está aí iniciando o plantio praticamente, né? Logo a gente tem várias etapas onde ele entra essa questão da nutrição de plantas, onde ela é mais estratégica, digamos assim, para o produtor. A nutrição de plantas, eu costumo dizer assim, que é um universo à parte, dentro da agronomia. Então, são muitas variáveis, quase que não é uma ciência exata, porque de tanta variável que a gente tem, é muito difícil de tu cravar, muitas vezes, uma receita de bolo, já pronta para o produtor. Bom, a gente está num cenário aí agora, colheita de trigo aqui para a região sul, colheita de canola também, que é uma cultura que vem crescendo, principalmente aqui no estado, em outras regiões já não é tão expressiva, e o plantio de soja, se encaminhando muito bem aqui no estado, em outras regiões do Brasil, Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é onde eu atendo, Paraguai, a lavoura já se estabelecendo bem, com diferentes também ambientes ali dentro, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem regiões que estava faltando chuva até um tempinho atrás, até uns dias atrás, e outras que estava chovendo um pouco mais e dias nublados, Então tu vê que dois cenários, características diferentes, e a nutrição de plantas, ela entra de maneira diferente em cada cenário, Então, realmente é muita informação, é muito produto, é muita técnica, e muitas vezes o produtor ou até mesmo o profissional, que atende, ele realmente pode se perder um pouquinho nessa quantidade de informações. Mas por isso que a gente está aqui para tentar auxiliar nisso aí. E fazendo assim uma comparação com a questão de semente, Andrei? Geralmente a semente você tem que olhar o teu ambiente. Quer dizer, a gente tem várias tecnologias de semente, e aí qual que vai fazer, qual que para mim serve no caso. Não é porque às vezes a gente tinha uma onda, acho que ano passado, não sei se esse ano também teve, sobre os zeus, por exemplo. Sim. Todo mundo queria plantar os todo zeus. Todo mundo colheu bem, todo mundo queria plantar, Aí o produtor, tá dando resultado, então será que o zeus é a melhor tecnologia para minha região? Então, fazendo esse comparativo, quando o produtor ele escolhe a semente, geralmente ele tem que olhar o ambiente dele, se aquela tecnologia serve para aquele ambiente. Com certeza. Na questão de nutrição de plantas, como que é? Como que, no caso, ou o produtor ou o profissional, que nem você disse que está atendendo, olha para as tecnologias, para os produtos disponíveis e sabe que aquele produto vai servir para aquela área, para aquela região? Bom, eu acho que tu foi cirúrgica nisso, como numa cultivar de soja, num híbrido de milho, muitas vezes o que produziu mais em determinada região não é o que vai produzir mais em outra, ou até mesmo dentro da região a gente tem tipos de solos diferentes, ambientes de produção que a gente chama, então solos um pouco mais férteis, outros menos, solos com mais argila, menos, e aí cada cultivar funciona de uma maneira diferente. E da mesma forma a nutrição, Hoje, óbvio, a gente tem insumos que eles, vamos chamar assim, são adaptados a todos os ambientes de produção, mas muitas vezes, quando a gente fala em nutrição, são muitos elementos, como uma nutrição humana mesmo, são muitos elementos, então em determinada região aqui do Rio Grande do Sul, a gente precisa mais de X elemento, na outra já muda um pouco esse cenário, E o que o produtor faz lá para colher 80, 100 sacos no Mato Grosso não é o que a gente tem que fazer aqui, por isso que tem essa diversidade bastante grande, sabe? Entendi. Então o produtor,
ele consegue olhar para o ambiente, mais ou menos como ele faz com relação à escolha da semente. Sim, sim. E principalmente também essa questão do clima que você trouxe antes. Como que isso influencia na decisão da nutrição de plantas? Muito, né? O clima hoje, vamos pegar assim, a gente chama, termo mais técnico, perdas abióticas. Essas perdas abióticas, elas são responsáveis por basicamente aí 70% das perdas que podem ocorrer dentro de uma cultura, né? Claro que esse valor vai variar de cultura para cultura, para soja, milho, mas hoje o nosso principal gap de produtividade, né? O que mais nos tira produtividade é ambiente, seja falta de água, temperaturas mais altas, tudo isso gera um estresse, né, para a planta. Como a gente, né, eu costumo dizer, a gente tem que comparar a planta como um ser humano. Ser vivo. Exatamente. Se tá calor para ti, se tu tá com sede, a planta também sente isso e ela vai perder produtividade. E então, assim, dentro desses ambientes, o principal limitante são essas perdas, né? E para a gente evitar essas perdas, existe uma certa receita para isso, né? Que é a construção do solo, que é tu deixar o teu solo bem nutrido, o teu solo descompactado, o teu solo com equilíbrio desses elementos que são essenciais para as plantas, né? Para que ela possa suportar melhor esses ambientes inóspitos, vamos chamar assim. Mas isso não anula, né, a parte posterior à nutrição de solo. Revitalização de solo não anula a questão, tipo, de tu olhar para uma aplicação ali de nutrição de planta também pós-emergência da planta, né? Não anula. Inclusive, assim, a aplicação foliar posterior, ela potencializa ainda mais, né? E não quer dizer que se a gente tem um solo bem equilibrado, isso a gente trabalha muito na consultoria, tem solos lá maravilhosos, e mesmo assim o produtor utiliza bastante via foliar, porque aí a gente entra são conceitos, né? Mas muitas vezes essas aplicações foliares, elas não são focadas na nutrição em si, em suplementar o elemento para a planta, mas muito mais como um estímulo fisiológico, né? É algo assim que tu tá dando um gazinho na planta, tu tá dando alguns elementos ali que são essenciais para ela desenvolver no momento certo. Então, um não anula o outro, mas óbvio que existe uma ordem para que essas aplicações foliares, por exemplo, elas deem mais resultado, né? Que essa ordem que eu falo é uma coisa que não foi seguida muito há um tempo atrás e por isso que, de certa forma, até se queimou um pouquinho, né, a aplicação de produtos foliares. André, tu é da geração nova, né? Então, acredito até que tu faz um excelente trabalho nas redes sociais, a gente acompanha uma geração que vem aí se posicionando, trazendo conteúdo, e tu falou que se queimou. Antigamente, como eu sou uma geração mais anterior, antigamente o pessoal falava da nutrição de plantas ou produtos foliares, aqui no sul, pelo menos, não sei se no Brasil, como uma terminologia tipo a água de batata. Eu acredito que isso já foi se quebrado há muito tempo em função do que novas tecnologias e principalmente comparativos de resultados. Hoje o produtor sabe que é eficiente, sabe que dá resultado, inclusive agora a bola da vez é os biológicos. Não sei se tu conhecia essa terminologia, se faz sentido isso que eu tô falando pra ti. Claro, faz sentido. Assim, eu sou novo, mas eu lembro, eu me formei faz 7 anos. E na época de faculdade se falava ainda muito nisso, né? Água de batata não funciona, mas eu acho que tem 2 fatores principais que fizeram com que tivesse esse preconceito, né, em relação à nutrição foliar. A primeira delas é não seguir essa ordem que eu falei. Então, de nada adianta tu querer investir muito em nutrição foliar se tu tem teu solo compactado, se teu solo não está corrigido, se tu não escolheu uma cultivar ou uma semente adequada, né, para aquele teu ambiente de produção. Então tu vai seguindo uma escadinha. A nutrição foliar, ela é um ajuste fino realmente para a produtividade, né, mas é essencial. E eu acho que outro ponto é em relação à fonte dos elementos, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, manganês, cobre, zinco, são alguns elementos que a gente aplica via foliar. Só que em fontes diferentes, em formulações diferentes. Então, há um tempo atrás, a tecnologia que se utilizava para essas fontes não era a melhor tecnologia possível, né? Hoje evoluiu muito. Então, a tecnologia que se utilizava lá, muitas vezes, ela não era 100% aproveitada pela planta. Hoje, a gente já tem algumas tecnologias, né, que
potencializam essa absorção, esse metabolismo desses elementos para a planta. Então, eu acho que esses dois fatores, né? Talvez realmente um tempo atrás os produtos não tinham a qualidade que tem hoje, né? E aí também não se seguia muito bem essa ordem, essa escada aí para a produtividade. E talvez não tivesse tantos dados de pesquisa, como Exato, eu falei, os também. comparativos, né? Isso, acho que aquele velho jargão, né? Tipo, contra fatos e dados não tem argumentos, né? E se colocava tudo no mesmo balde, né? Não se pensava, tá, mas o que tu tá aplicando? Ah, água de batata. Tá, mas qual elemento? O que é um molibdênio? É um níquel? Então não se tinha muito essas diferenciações, né? Então se criou, infelizmente. E é bem isso, né? Acho que não tinha acesso à informação. Não tinha. Né, Andrei? Olha hoje, por exemplo, acaba que a gente falando aí sobre o teu trabalho nas redes, e a gente vê quantos engenheiros agrônomos, pesquisadores estão fomentando conteúdo. Nós viramos uma mídia, de certa forma, e a gente também está aqui fomentando conteúdo, trazendo conteúdo, levando informação. Então, o produtor, ou enfim, o público em geral, ele nunca teve tanto acesso à informação. E isso ajuda a gente a validar as pesquisas, a ter acesso, e também passa uma segurança, né? E eu queria trazer um pouquinho do assunto sobre os biológicos. Eu trouxe que nos últimos dados ali, o mercado brasileiro cresceu mais de 35% dentro desse segmento dos biológicos, né? E eu vejo que, sei lá, 5 anos atrás, acho que antes da pandemia, eu lembro de ter ido num teste de uma empresa que ela estava fazendo tipo um tanque com vários produtos biológicos. Sim. E eu lembro que eles fizeram um buraco no chão mesmo, jogavam alguns produtos, enfim, adubos, enfim, e ali se formulava um produto biológico. Era realmente um teste, uma pesquisa. E de 5 anos, vou dizer de 5 anos para cá, o quanto evoluiu, o quanto o mercado biológico cresceu e o quanto isso também, além de estar dando resultado, a gente perceber que o produtor que testava em áreas menores está querendo testar em áreas maiores, porque o resultado é significativamente muito bom, além do custo-benefício. Como que você vê isso hoje, assim, no mercado de hoje? O biológico é um caminho sem volta, né? Diferentemente da nutrição foliar, assim, existem alguns parâmetros para uma adoção de tecnologia, né? Vamos pegar assim, a nutrição ela começou com pouca aderência, né? E o tempo de adoção ela foi maior, né? Ainda hoje está se lutando muito para isso. O biológico não, ele já começou muito forte e porque realmente entrega muito. É um caminho sem volta, né? Quando a gente fala em biológicos, existem N tipos de biológicos, seja ele para ajudar na fisiologia da planta, seja ele para controlar doenças, controlar pragas. O Brasil hoje ele é líder na utilização de bioinsumos, né? Então, aqui é até um dado legal, né? Legal, porque muitas vezes o agro brasileiro é muito criticado, né? Como o vilão, né, o vilão, da sustentabilidade. Mas, pelo contrário, né, o agro brasileiro, ele preserva muito e em relação a bioinsumos, né, hoje ele é líder mundial. Claro que tem uma questão que ele é enorme também, né, tem muitas culturas e consequentemente, vai se utilizar muito. Mas o mercado dos biológicos é um caminho sem volta, agrega muito. Claro que da mesma forma com que o mercado de nutrição, há um tempo atrás, existem muitos produtos, muitas empresas e muita informação. Isso é bom e ao mesmo tempo ruim, ao mesmo tempo, porque às vezes o produtor, o agrônomo, ele fica meio perdido de tanta... Ele não sabe qual produto escolher, qual marca, qual é o melhor, né? E assim, o biológico ele tem uma característica interessante que, vamos pegar assim, essa erva mate. A gente toma o mate aqui, mas poderia ser feito um bolo, mas poderia ser feito outras coisas. O biológico é a mesma forma. Às vezes tu tem um micro-organismo ali, uma bactéria, que ele pode servir para funções diferentes, né? De acordo com a raça dele, a cepa, que a gente chama, né? Então, essa quantidade de informações, essa complexidade que é também, afinal de contas, é um organismo vivo ali que tu tá manuseando, ela confunde um pouco, mas eu vejo que
vem crescendo, né? Tu falou 30%, se eu não me engano, nos últimos anos vem crescendo essa média e tende a crescer ainda mais porque a adoção ela não vai parar. A gente vê, por exemplo, empresas multinacionais indo para essa linha também, Exato. né? Até para não perder mercado. E é a tendência que a gente vê, porque é aquela coisa, tu tá vendo o resultado, então tu vai querer usar isso na tua propriedade, vai querer testar, vai querer ter resultado também, né? E Andrei, você como consultor, como que é a tua orientação realmente para essa tomada de decisão? O que você avalia, né? Se a gente pudesse orientar agora o produtor, um colega teu com relação à escolha de um produto, quais são os pontos que tu leva em consideração na hora de tomar uma decisão de uma escolha para alguma tecnologia ou para algum produto de nutrição foliar? Bom, acho que aí são duas respostas, né? Primeiro, o que a gente avalia dentro da consultoria e, assim, uma dica de como o produtor poderia fazer isso, claro, sem uma estrutura de pesquisa. Bom, dentro da consultoria, primeiramente, para a gente recomendar um produto, esse produto tem que ser validado, testado, passado por pesquisa. Isso, passado por um crivo de testes ali, não só da eficiência dele, mas, por exemplo, em formulação, em mistura com outros produtos, para ver se não há uma interação, se de repente tu botando o produto X não vai tirar a eficiência do outro. Então é feito esse crivo aí, para aí sim, né, passar para uma recomendação, e aí depois, óbvio, na recomendação tem o custo-benefício, entender se esse produto está adequado aos valores de mercado. Eu acho que pro produtor, a dica que eu sempre dou, sabe, é muito difícil generalizar numa dica, ou falar, tu tem que usar isso, ou produto X, mas eu acredito muito em empresas, né, de confiança. Da mesma forma que a nutrição, a gente tem N empresas no mercado, se eu não me engano, há um ano atrás aí tinham mais de 600 empresas de nutrição, hoje eu não sei, biológicos também tem muita empresa. Mas dentro desse sopão aí, tem empresas que se destacam, né? E essas empresas, geralmente, elas vão entregar um produto de qualidade. Então, é buscar esses parceiros fortes. Isso a gente sabe. Isso o produtor, quando fala, nutrição, vai vir 5 empresas, 6 empresas ali na cabeça dele. Biológicos, a mesma coisa. Então, trabalhar com esses parceiros fortes aí, que com certeza não vai ter erro, né? Não estou dizendo para também desmerecer a empresa que é menos conhecida, mas, assim, tudo é teste. O produtor faz muito teste, né, na área dele, então a lavoura mesmo, ela é uma ciência ali, é um campo de teste. Então. E na formulação, há algo específico que o produtor precisa olhar, tipo, para aquele produto? Esse produto sim vai fazer diferença porque tem tal formulação, ou tem tal, vamos falar, sei lá, como você falou, cepa, ou tem, ela tem algum direcionamento que eu posso olhar numa característica e concluir, porque nem a gente sabe, tem muitas empresas, tem empresas que se posicionam, acabam passando uma imagem de confiança, segurança, que é o que o setor mais busca, né, credibilidade. Tem empresas que têm produtos bons, mas acabam não se posicionando, não tendo uma comunicação efetiva, não mostrando seus resultados, e aí acaba perdendo confiança e credibilidade. Em termos de produtos, né, tem algo assim específico que é preciso olhar para ter uma confiança de que esse produto vai responder? Para nutrição foliar, eu acho que a primeira coisa que eu olho sempre é a fonte desse elemento, né? Então, a fonte ela vai determinar a eficiência desse produto, né? Mais importante que a concentração mesmo, de fato, do elemento é a fonte, na minha opinião. Então, a fonte ela vai determinar muita coisa, até se eu posso misturar com herbicida, se eu não posso. Então, olhar a fonte, olhar a concentração, né? E para biológicos, basicamente é a mesma coisa. Olhar a cepa é muito difícil, porque a gente não tem, assim, é a cepa X, mas é vago, né? Olhar qual que é esse ativo, de fato, né? É um Bacillus subtilis, é um Bacillus aminolequifaces. Enfim, olhar qual que é a característica que ele vai entregar de benefício e olhar também concentração, né? Daí aí a gente pode olhar porque, como se trata de um organismo vivo, muitas das vezes, eu não estou generalizando, mas muitas das vezes o produto que tem maior concentração tende a que eu chegue com mais bactérias viáveis ali para a planta, né?
Uhum. E agora tu falando assim, pode ser que seja uma pergunta, como é que eu vou dizer, de alguém que não tem tanto conhecimento, mas me surgiu uma curiosidade. Você falou, né, que todo produto ele tem, é um ser vivo na questão do biológico, Uhum. né? Como que fica essa armazenagem, como que ele se mantém, o que as empresas grandes fazem para que isso chegue até a hora de ser usado, mantendo esses organismos vivos, como é que é? Bom, é importante também ressaltar que hoje já existem tecnologias, né, que dão uma maior viabilidade aos produtos, né, mas a maioria das empresas, pelo menos as sérias, o que tem? Tem um tempo de prateleira, né? Então esses produtos aí, muitas vezes a validade dele é bem curta, né? 6 meses, 1 ano. Então tem já esse tempo de prateleira e dentro dos cuidados que a gente deve ter é em relação ao armazenamento mesmo, né? Então temperaturas mais amenas, sem incidência, por exemplo, de radiação solar. Então o produtor ele também já está um pouquinho mais familiarizado com esses cuidados que tem que ter, né? Óbvio que de vez em quando a gente vê alguma coisa diferente ou outra, né? Mas acontece. Eu acho que muito mais essa questão de temperatura e radiação, né? São coisas que podem interferir na viabilidade. Porque aí o que acontece? Se tu não tem esses cuidados em relação ao produto, muitas vezes tu vai aplicar lá, não vai ter o resultado. Aí tu vai botar a culpa no produto. Mas tu tá botando ali o organismo morto. Então, realmente não vai ter, né? Então é importante, né, cuidar tanto a armazenagem quanto, sei lá, o prazo de validade, que às vezes a gente mesmo como consumidores, às vezes tu não olha, né? Então, tipo, tu vai tanto confia na marca que tu tá comprando, às vezes tu nem olha quando vê, já estourou o prazo. O armazenamento, né, a validade, a questão de aplicação também, o tempo de interação desses produtos com a cauda de pulverização, por exemplo. Isso é interessante. É interessante porque o tempo de interação e também a quantidade de produtos que tu está inserindo ali. Por que eu falei de empresas sérias antes? Porque tem algumas empresas que já testaram, por exemplo, os produtos. Eu tenho lá 5 biológicos. Eu testei com diferentes tipos de glifosato, diferentes tipos de fungicida, diferentes tipos de inseticida, e eu validei que não tem interação, ou que tem. Então tem empresas que disponibilizam já uma tabela ali, um arquivo. Você pode misturar o meu produto com esses produtos e com esses não. Então isso é uma coisa interessante a se observar, né? E também o tempo de exposição da cauda. Muitas vezes o que acontece? O produtor não pode ir lá misturar 5, 10 produtos dentro da cauda, botou um biológico junto e essa cauda ela vai ficar 6 horas parada ali. Ou ele ia aplicar e não foi, enfim. Então isso aí tem que... Tem um tempo ideal para isso, André? Não. Como é que ele sabe, então? É que assim, o quanto menos tempo de interação, melhor, né? Isso a gente já sabe. O tempo ideal é difícil porque, como eu falei, são muitas variáveis, né? São muitos tipos de produto, dependendo da quantidade de produtos que tu tem na cauda, vai variar esse tempo, né? Então não tem como bater o martelo. Tem formulações de biológicos hoje que já vêm com um tempo, assim, uma proteção maior dentro da formulação mesmo, é como se eu estivesse protegendo aquela bactéria ou aquele organismo, né? Então, é bastante coisa a se avaliar. É um manejo muito cuidadoso que tem que ter, né? Criterioso. Né? E assim, como hoje, como a gente tinha falado, a gente tem muito acesso à informação, o produtor também, procurar estar informado, né? Sobre essas tabelas que as maiores empresas disponibilizam, se não disponibilizam, como o produtor pode acessar, ou consultar um consultor ou um agrônomo, enfim, que possa dar uma orientação bacana, né? E Andrei, assim, a gente sabe que uma etapa complementa a outra, como a gente falou. Então a gente fala sobre nutrição, revitalização de solo, que eu acho que é um tópico assim que nos últimos anos o pessoal tem batido muito, manejo eficiente, ali a questão de tu ter intercalar as culturas, né? Tanto tipo da soja, colocar sorgo, enfim, ter uma rotação de cultura importante, né? Que isso ajuda a revitalizar o solo. Aí tem todas essas outras etapas até chegar lá na produtividade. Quais que são, na tua experiência aí de campo, quais que são
os maiores desafios ou os gargalos assim que os produtores enfrentam nessas etapas para realmente conseguir atingir um alto nível de produtividade? Eu acho que o principal desafio para nós hoje é construção de solo. É solo. O solo é o bem mais valioso, o solo é o item ali no sistema de produção que vai nos dar resiliência produtiva, o solo que vai garantir com que, por exemplo, nos últimos anos a gente vem sofrendo muito com seca aqui no estado, o solo que vai garantir que essa planta que esteja ali, ela tenha mais raiz, ela consiga explorar melhor nutrientes, explorar melhor água, explorar melhor, choveu, esse solo vai conseguir infiltrar melhor essa água, né? Então acho que o principal desafio hoje, o principal gargalo produtivo é a construção de solo. Aí correção, né? Descompactação, tu tem um solo descompactado, tu tem um solo equilibrado desses nutrientes, eu acho que é o nosso principal gap aí que vai nos fazer ter uma resiliência produtiva maior e também potenciais produtivos maiores. E você acha que o produtor já tem maior consciência sobre isso? Alguns sim, outros não? Ou a gente já tem uma unanimidade nessa questão de revitalização do solo, de manejo de culturas? Não, acho que o nível de consciência do produtor aumentou bastante, né? Ele tem ciência disso, embora, assim, falando de Rio Grande do Sul, e eu tenho propriedade para falar daqui, porque sou daqui e atendo muita gente daqui também. O Rio Grande do Sul a gente utiliza poucos corretivos, a gente utiliza menos do que deveria utilizar, né? Então, mas o produtor tem a consciência. Claro que é muito fácil eu estar aqui falando para o produtor utilizar, mas não vendo lá que os últimos 4 anos deu seca, ele está com prejuízo enorme, está com financiamento atrasado e ainda eu estou falando aqui para ele investir mais. É complicado, né? Mas eu vejo assim que o nível de consciência do produtor aumentou muito, né? Já sabe o que tem que fazer. Se a gente fosse exemplificar um case, por exemplo, das tuas consultorias, falando bem nesse aspecto, né? A gente sabe que o Rio Grande do Sul vem aí praticamente 4 anos com grandes desafios. Primeiro de perda de produtividade, depois questão de excesso de chuva, enfim. Em alguns cases que tu pode exemplificar para nós, como que tu atua nessa consultoria? Olha, eu não vou citar nenhum case da consultoria, tá? Eu vou citar um case de um grande amigo, produtor aqui do Rio Grande do Sul, Maurício de Bortoli. Abraço, Maurício. Conhece? Deve conhecer, né? O Maurício, assim, era uma referência para mim, sempre foi, na questão da gestão da propriedade, na questão da construção e de olhar para o solo, olhar muito para o solo. Ele olha para a planta de cobertura, ele olha para os pilares, né? Pilar físico, pilar químico e pilar biológico, então se complementam também. Então acho que é um case bastante interessante para o produtor olhar, né? A maneira com que ele conduz as áreas, a maneira com que ele faz a agronomia na fazenda dele, porque vem dado certo, né? Vem dado certo, inclusive ele é bicampeão. Ele foi campeão ali bicampeão, né? Bicampeão nacional do SESB, né? De produtividade. Claro que os últimos anos vêm sendo difíceis, mas mesmo assim ele consegue uma estabilidade ali, justamente porque há 10, 15 anos atrás ele começou a olhar para isso e começou a construir, né? Um processo gradativo, não é de uma hora para outra. Bacana. Andrei, vamos elencar isso, a gente pudesse dar um conselho para o produtor. Agora então, a gente está iniciando aí plantio de soja aqui no Rio Grande do Sul, mais lento, né? A gente teve aí algumas janelas diferentes dos outros estados, né? Até me surpreendi com o Paraná, que tá praticamente quase plantou todo o estado já. Acho que semana passada tava 89%, 90% da área. Aqui, se eu não me engano, tava 21%, 25% semana passada, não sei essa semana ainda. Mas olhando assim a expectativa, a gente sabe que tem uma expectativa aí, se eu não me engano, de uma colheita aqui no Rio Grande do Sul de um crescimento de 21%, né? Segundo a Conab, semana passada também eu vi esse dado. O que a gente pode dar de mensagem para o produtor nesse início agora do plantio para frente? Quais são os aspectos mais importantes que ele deve observar com relação realmente também à questão de nutrição de plantas, né? A questão de aplicação foliar, em que fase é legal a gente ter uma atenção melhor, dar essa pílula a mais aí para a planta, né?
Bom, eu acho que o primeiro ponto é que o aumento da produtividade, ele se dá porque ano passado foi muito ruim, né? É O verdade. primeiro ponto é esse. Não, Porque a gente querendo alegrar e tudo não, mas é que a realidade, né? Ano passado foi muito ruim, então para crescer 21% é muito fácil, né? Verdade. Mas enfim. Mas vamos se animar um pouquinho. Não, óbvio. Assim, esse ano a gente tem previsões climáticas também não, elas não animam tanto, mas ao mesmo tempo são melhores que o ano passado. Mas dentro dessas previsões a gente já consegue olhar um cenário futuro e aí intervir, né? Então a dica vai ter estresse de novo, vai ter estresse hídrico, vai ter estresse térmico, mas a gente já sabe. A gente, então, tu tá com uma carta na frente, né? Tu sabe que vai acontecer, então tu pode intervir. Então é focar nesse manejo preventivo ao estresse, né? Porque tu sabe que pode ocorrer em alguma fase ou outra. Trabalhar em cima disso para tu minimizar as perdas, né? Mas eu espero que seja uma safra abençoada, né? Que a gente consiga produzir bem no estado como um todo, né? Várias regiões vem sofrendo, mas eu estou bastante otimista, assim, venho acompanhado também o desenvolvimento inicial de algumas lavouras e tá tudo de acordo, graças a Deus, só chover e só ter essas chuvas com um espaçamento bom, volumes adequados aí que a gente vai produzir bem. Assim. E tem uma atenção também, como tu disse, né? Porque tem coisas que a gente pode prever. Se a gente pode prever, isso já acaba dando uma segurança se eu tomar alguma ação antes, né? E isso é muito importante porque, como eu falei, se a gente tem acesso a essa informação, o que eu posso fazer com ela? Exato. Porque não adianta ter acesso à informação e não fazer diferença nenhuma na tua atitude, né? E pra gente fechar, então, o nosso bate-papo, Orley, fala um pouquinho mais do teu trabalho de consultoria. Você atua aqui no Rio Grande do Sul, você disse também no Mato Grosso. Como que é esse trabalho? Ele é personalizado? O pessoal acessa você como? O trabalho ele é muito mais um planejamento estratégico, né? Tanto que eu tô bem menos no campo do que eu gostaria de estar, né? Então é muito mais um planejamento estratégico da fertilidade, da nutrição de plantas como um todo, nutrição foliar. Então a gente tem alguns clientes no Mato Grosso do Sul, plantam no Paraguai também, aqui no Rio Grande do Sul. E então a gente faz esse planejamento estrutural. Quanto precisa utilizar, em que parte precisa utilizar e em que momento, né? Isso é muito importante, a gente saber a quantidade correta, no tempo correto, né? E onde precisa de fato. Agricultura de precisão, né? Falando por si, não que o trabalho seja AP, né? Mas é olhar para todo o sistema produtivo e fazer um planejamento mais assertivo para que aquele produtor, o nosso foco não é que ele economize no insumo, nem que gaste mais, é alocar os recursos no lugar certo ou no que precisa, né? A gente olha muito para isso, né? No direcionamento do investimento. Então ele tem um investimento X que ele vai fazer ali, então no fertilizante a gente pode fazer isso aqui, a gente tira um pouquinho daqui e joga ali, então faz um balanceamento, vamos dizer assim, para que seja tudo adequado. Um equilíbrio que acaba dando um custo-benefício excelente, Exatamente. Porque você acaba sendo assertivo e isso também transmite uma segurança para aquele investimento que o produtor está fazendo, né? Exato. É o que a gente foca, a comunicação, porque hoje eu vejo assim, não julgando, tá? Mas é que tem algumas consultorias até que focam em falar para o produtor que ele vai gastar menos. E eu acho que não é esse o ponto, é tu alocar os recursos onde realmente precisa, né? Porque todo mundo quer gastar menos, é óbvio, né? Então é uma promessa até, de certa forma, vaga, né? E eu acho que é saber alocar os recursos onde realmente precisa. Até porque gastar menos não significa que vai ter resultado, Exatamente. Né? Aliás, às vezes pode ser que não. Exatamente. Ou ao mesmo tempo que tu investir mais também não significa que vai ter resultado, né? Exatamente. Então é realmente ter esse equilíbrio e esse conhecimento, mais uma vez eu acredito, sabe? É ter esse conhecimento do que eu posso fazer com o que eu tenho aqui, que tipo de produto, entender também dessa diversidade, qual que serve para mim, qual que não serve, né? Então é um desafio, acho que, para o produtor, mas assim, com profissionais certos, com orientação certa,
com a informação certa, acaba realmente tendo os resultados eficientes, né? Não tenho dúvida. Andrei, muito obrigada. Andrei, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acredito que a gente trouxe muitas informações para o produtor. Estou à disposição, né? E sucesso para ti aí na tua jornada. Obrigado. E parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço novamente o convite. Espero que tenham outras oportunidades, né? Com certeza. E espero que a turma que esteja assistindo goste, né? Que aproveite. E qualquer dúvida que tiver também podem nos contatar aí. Com certeza a gente vai tentar ajudar. Perfeito. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha e faça com que essa informação chegue a mais pessoas e ajude mais produtores e o setor do agro. Até o próximo.